aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Então, neste momento, vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre nós, para que Ele nos ilumine e que nós sejamos capazes de compreendermos esta palavra que acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 26º domingo do tempo comum e estamos sendo orientados no texto que acabamos de ouvir, retirado do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Porém, o trecho de hoje já está da metade para o final do capítulo e nós devemos fazer uma breve retrospectiva dos primeiros elementos que compõem este capítulo. O capítulo 21 vai narrar em primeiro lugar a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois de um longo caminho, saindo de Cesareia de Filipe, passando por toda a região da Galileia, chegou a Jerusalém e lá é aclamado de maneira triunfal. E nós fazemos memória deste acontecimento no domingo de Ramos, porque vai ser a partir desta chegada em Jerusalém que Jesus se prepara para o ápice da sua missão, a sua entrega total, a sua vida doada na cruz e, mais do que isso, a sua ressurreição que virá depois. Então, primeira parte, a entrada triunfal em Jerusalém. E desde que Jesus começou o seu ministério, as autoridades religiosas daquela época não gostavam da conduta de Jesus. Eles se incomodavam com a pregação de Jesus porque contradizia em muitos aspectos aquilo que eles aplicavam de maneira rígida dentro da estrutura do judaísmo.
Então, continuando esta primeira parte, virá depois o relato de Jesus com os vendilhões na porta do templo, que Jesus chega com um chicotinho na mão, dizendo: a casa do meu pai não é casa de comércio, mas é casa de oração. E naquele momento os sacerdotes, os mestres e doutores da lei vão ficar nervosos com Jesus, dizendo: como que esse chega aqui e já vai querendo colocar ordem numa casa que nós somos os administradores? E aquilo já gerou muita ira e muita raiva contra Jesus. Aí Jesus vai contar a parábola da figueira estéril. E depois deste primeiro momento, Jesus nos insere nesta dinâmica que nós acabamos de ouvir agora, que é o texto de hoje. Então é importante vocês serem situados deste contexto, para vocês entenderem o texto. E o padre já vai deixar uma tarefinha de casa, durante esta semana, rezar, meditar o capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus. Então vamos agora ao texto de hoje, para compreendermos o que ele quer nos dizer. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Quem participou da missa no domingo passado, ouviu Jesus contando uma outra parábola de um patrão que saiu várias horas do dia para fazer o quê? Chamar trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Então eram pessoas de fora, chamadas a participarem desta grande vinha do Senhor. E nós meditávamos que o patrão era a figura do Divino Pai Eterno, o administrador era a figura de Jesus, a vinha a figura da igreja e os trabalhadores a nossa figura. A parábola de hoje também vai nos contar uma história semelhante de um senhor que sai para fazer um convite. Mas se no domingo passado os convidados eram aqueles que estavam fora, nas praças e encruzilhadas, hoje quem são os convidados da parábola? Os que estão dentro de casa. Como que o Senhor vai fazer o convite? Filho, ou seja, era uma pessoa próxima, fazia parte da sua família. E deste primeiro trecho, nós já podemos tirar um ensinamento da palavra para a nossa vida. Porque muitas vezes aceitamos o convite que Jesus nos faz, de trabalharmos na sua vinha, de pertencermos à sua igreja, e até temos o desejo de anunciar esta palavra e de darmos um testemunho fora, seja no trabalho, na sociedade, na convivência com as pessoas no nosso dia a dia, mas de repente nós temos muita dificuldade de vivermos esta fé e de testemunhá-la onde? Dentro da nossa casa, para os nossos, para aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, seja os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, as pessoas que estão inseridas na dinâmica que você vive a cada dia. E hoje vem uma provocação da palavra para cada um de nós. Aqueles que estão dentro das nossas casas, eles também são convidados para participar da vinha do Senhor. E é por isso que nós, já dando o nosso sim ao convite que o Senhor nos fez, não devemos desistir
daqueles que ainda não responderam o seu sim. E isso é importante porque é uma palavra de esperança que vem para revigorar nossa fé. Porque de repente você que é esposa vai dizer: ah, padre, eu já desisti do meu marido. Ou de repente você que é esposo vai dizer: ah, padre, a minha mulher já não tem mais jeito. Ou até mesmo você que é pai, que é mãe, olha para a vida dos seus filhos e diz: já rezei tanto, já chorei tanto, já pedi tanto, e olha como está meu filho, olha como está a minha filha. E de repente o nosso coração é tomado por este sentimento de desânimo, de descrença, e nós vamos deixando quem está dentro de casa de lado. E hoje vem esta palavra de ânimo e de coragem, nos exortando que nós não podemos desistir deles, porque é do desejo do Senhor que um dia eles também participem da sua vinha. Olha como foi feito o convite: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ao fazer o convite, o Senhor da vinha nos aponta uma realidade de tempo. E qual é esta realidade? Hoje. Ele não fez o convite dizendo assim: olha, venha amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Não. O convite do Senhor da vinha é para hoje. E por que o Evangelho nos aponta esta questão temporal? Porque o Evangelho não quer falar apenas do relógio, do dia, da hora. O Evangelho é mais profundo, é mais consistente. A partir do momento que o Senhor nos encontra, figurado aqui no Senhor da vinha, o desejo que Ele tem para nós, porque somos seus filhos, é de que nós tomemos uma decisão que seja agora, que seja para o hoje. E às vezes temos a mania nas coisas de Deus de ficarmos cozinhando o galo, como diz o ditado popular. O que significa cozinhar o galo? Demorar, protelar, deixar para depois, enrolar. E vocês já perceberam o quanto este protelamento e este enrolamento faz parte da nossa rotina? O quanto nós temos a mania de indo deixando as coisas para depois, depois eu faço, depois eu respondo, e de repente as coisas já não acontecem mais devido a esta protelação. E aqui é necessário também uma compreensão muito interessante da dinâmica do tempo na nossa relação com Deus. De maneira ordinária, nesta vida, nós teremos 3 dimensões do tempo: o passado, aquilo que já aconteceu; o presente, o hoje, o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo; e o futuro, que é aquilo que virá depois. Diante da nossa correria e do nosso ritmo de vida, alguns correm o risco de ficarem apenas apegados no passado. Outros correm o risco de ficarem na doce ilusão das expectativas daquilo que virá para o futuro. Mas de repente temos muita dificuldade de vivermos o hoje, de vivermos o presente, de vivermos o agora. Porque de repente você está aqui nesta missa, mas a sua cabeça está no mundo da lua, pensando em outras coisas que não é o hoje, que não é o agora, que não é o aqui. Olha como nós somos um povo disperso. Um passarinho que entra dentro da igreja chama a atenção de todo mundo.
Mas de repente uma palavra proclamada como é a do Evangelho não é capaz de entrar nos meus ouvidos, porque eu não estou vivendo o hoje, o aqui, o agora, ou relembrando do passado, do que já aconteceu, ou na expectativa do que virá, o futuro que eu não sei se eu vou alcançar. E ao fazer este convite, através da boca do Senhor da vinha, o próprio Deus tem um projeto para nós. Permitamos com que a palavra nos ensine a viver o presente de uma maneira gostosa, de uma maneira saudável, porque a única certeza que nós temos nessa vida, minha gente, é do hoje, é do agora. O passado já não volta mais, e o futuro nós não sabemos se chegaremos. Do que nós temos certeza? Do agora, do momento presente. E é por isso que esta palavra precisa entrar de tal forma no nosso coração, para que cada momento da nossa vida seja vivido com qualidade, seja vivido com intensidade, sejam momentos únicos, que nós não nos arrependeremos depois, dizendo: por que eu não fiz isso? Por que eu não falei aquilo? E a gente encontra muito isso nos velórios. Depois que a pessoa morre, quantos parentes ficam lá? Mas por que eu não visitei? Por que eu não falei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Agora já não adianta mais. E por que vem esse peso na consciência que nós chamamos de remorso? Porque o hoje não foi vivido com intensidade, com autenticidade. O convite do dono da vinha para os seus filhos é para que eles aceitassem hoje esse convite. E esta palavra é para nós, meus irmãos. Este mesmo convite é para que nós ouçamos o Senhor a falar com cada um e tomemos a decisão de acolher a sua palavra, para que o nosso hoje, para que os momentos vividos na família, no trabalho, sejam momentos autênticos, momentos que vão nos ajudar a sermos pessoas melhores, a desfrutarmos da presença de quem nós gostamos e amamos, naquilo que nós fazemos e fazemos bem. Então permitamos com que o Evangelho de hoje nos possibilite esta graça. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Depois veio o próximo versículo, versículo 29. Este senhor tinha 2 filhos, e os 2 foram convidados. O que está por detrás disso? Diante do Pai não tem distinção, não tem privilégio. Os 2 foram convidados para a mesma finalidade: trabalhar na vinha. E na nossa relação com Deus não é diferente. Ele não faz discriminação entre pessoas para escolher uns e rejeitar outros. Não, todos os filhos foram convidados, porque no projeto de amor de Deus para conosco, cada um tem o seu lugar. E como eu tenho repetido várias vezes aqui, o seu lugar na vinha do Senhor ninguém ocupa, ele é seu. E todos somos convidados. Porém, diante deste convite que é para todos, a reação é diferente. Olha o que vai acontecer. Primeiro o filho respondeu: não quero. Mas depois ele se converteu, mudou de opinião e foi. O segundo filho dirigiu-se ao pai diante do convite e respondeu: sim, Senhor,
eu vou, mas não foi. Vamos analisar agora a fala e a atitude de cada um dos filhos. O primeiro filho deu uma resposta curta e grossa para o pai no primeiro momento. O que ele disse? Não. Mas depois nos apresentou o texto, ele refletiu, se converteu, mudou de ideia, e mudando de ideia, ele também mudou de atitude, e foi trabalhar na vinha do seu pai. O primeiro muda de acordo com aquilo que ele permitiu entrar na sua cabeça e cair no coração. O segundo filho vai ser bem mais educado com o pai. Ele vai chamar o pai de Senhor. Sim, Senhor, eu vou. Mas depois o que aconteceu? Ele não foi. Onde que o Evangelho quer chegar conosco? Através da resposta e da atitude de cada um dos filhos, que a nossa palavra precisa condizer com a nossa atitude. No Evangelho, falou uma coisa e se fez outra. Será que essa palavra é atual, minha gente? Será que no mundo onde nós vivemos hoje, as pessoas dizem uma coisa e fazem outra? Olha como o Evangelho é atual. Olha como o Evangelho fala da nossa realidade, que muitas vezes nos tornamos ótimos demagogos, com um discurso muito bonito, mas a nossa prática contradiz totalmente aquilo que falamos. E aí eu gosto de usar um exemplo que as pessoas mais antigas vão se lembrar. Antigamente, nós não tínhamos tantos recursos jurídicos como hoje. Advogados, contratos, cartórios e tudo mais. O que valia numa negociação, por exemplo, da compra de um animal da roça, ou até mesmo na compra de uma terra, que aquelas pessoas faziam? A sua palavra. A chancela que se dava para fechar um negócio de segurança era a palavra da pessoa. E quantos diziam: olha, se o senhor fulano de tal falou, você pode confiar, porque ele é um homem de palavra. O critério que legitimava a conduta das pessoas era a palavra dada, porque a palavra dada poderia ser confiada, porque aquilo que a pessoa falava, ela cumpria. Nós passamos por um processo de evolução em diversos aspectos da nossa vida, que melhorou a nossa forma de viver de diversas formas, podemos assim dizer, mas nós fomos perdendo o que hoje nós chamamos de credibilidade. Porque hoje nós fazemos contrato, nós colocamos 3 testemunhas para assinar, nós levamos no cartório para que a assinatura seja reconhecida, e no final o que pode acontecer? O calote. E por que isso está se tornando tão frequente? Porque falta a abertura do coração para acolher a palavra e permitir com que ela nos oriente. Porque a partir do momento que eu falo uma coisa e faço outra, eu estou vivendo na mentira. E a palavra de Deus me tira da mentira para a verdade.
E isso se chama conversão. Primeiro o filho disse rapidamente não para o pai, porém depois ele refletiu, pensou, se converteu, mudou de pensamento e tomou uma atitude diferenciada, que o tirou da mentira para a verdade. E nós precisamos fazer esse caminho, minha gente, de sairmos da mentira como uma proposta imediata, que vem com uma desculpa que vai resolver o seu problema naquela hora, mas é só para te enganar, porque a mentira, além de não resolver o nosso problema, faz o quê? Cria outros problemas, porque depois dela é descoberta, a gente perde a credibilidade e a situação vai ficando muito mais difícil. E o nosso mundo foi sendo levado por esse tipo de pensamento, de falar uma coisa e fazer outra, que isso vai se tornando algo normal e natural na vida das pessoas. Durante este tempo que nós estávamos reformando o salão paroquial e construindo as salas de catequese, vocês não têm noção dos apuros que nós passamos na administração desta obra. Porque contratávamos uma empresa ou um profissional, apresentávamos o serviço, fazíamos até mesmo o pagamento inicial, e aí chegava a hora de cumprir o serviço, a pessoa não vinha e falava: eu vou amanhã, eu vou semana que vem, eu vou depois, eu caí da escada, eu machuquei, aconteceu isso, é a pandemia. Tantas desculpas. E eu ficava pensando: meu Deus, aonde nós vamos chegar? Porque este sintoma que se tornou normal, e as pessoas olham com muita naturalidade: não, se não der para fazer hoje não tem problema, eu invento uma mentira e deixo para amanhã. Como se todos fossem um bando de tolos, que não conhecesse a verdade e a realidade. Essa estrutura, minha gente, de pecado, de mentira, vai sendo edificada de tal forma em nós, que nós vamos caindo igual um patinho na lagoa, achando que isso é natural, e não é. A palavra de Deus vem nos provocar hoje, através da resposta de cada um dos filhos, que nós também precisamos de conversão, que nós precisamos de coerência, que nós precisamos sair do caminho da mentira, da enganação, de querer ficar bem na fita com o outro, para o caminho da verdade, para o caminho da graça, para o caminho da santidade. Então, não se torne refém da mentira, mas permita com que a palavra de Deus te alcance, para que você viva na verdade. E aí, de repente, nós poderíamos nos questionar: por que a mentira, ela se tornou tão comum no nosso ambiente? Porque nós temos dificuldade de assumirmos as responsabilidades dos nossos atos. Porque tem coisas que nós fazemos que gera consequência. E de repente a consequência daquela escolha que eu fiz não foi boa. E aí eu quero sempre ter uma imagem linda e bonita diante dos outros, inclusive também diante de Deus. E querendo preservar a minha imagem, eu começo sonegando o que eu fiz, dizendo: não foi eu, não, aconteceu uma situação totalmente adversa, e a gente cria lá uma história com tantos elementos para confundir o outro, para que o outro saia ali e dizer: não, de fato ele não teve culpa. Olha para vocês verem a que nível nós estamos chegando, porque perdemos a capacidade de assumirmos as responsabilidades dos nossos atos, das nossas escolhas. Então é muito melhor criar uma mentira, é muito melhor criar uma historinha, é muito melhor colocar a culpa no outro, do que eu assumir a minha responsabilidade. Minha gente, o evangelho de hoje é muito indigesto,
É muito difícil de mergulhar nessa palavra de hoje, porque ela nos incomoda, porque ela quer mexer com as nossas feridas, mas para fazer a diferença, para curá-las, para nos dar a graça, para nos possibilitar uma vida de fato que seja no caminho da conversão. Então, permitamos que ela fale conosco. Mas o Evangelho não termina por aqui. Jesus estava falando com quem? Com os sacerdotes e os anciãos. De repente, ele pergunta a eles: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí o sumo sacerdote e os anciãos vão dizer: o primeiro, o que disse não no primeiro momento, que depois se converteu e foi. Aí vem uma palavra dura de Jesus para aquelas autoridades religiosas. Olha o que Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Gente, eu fico imaginando a cara daqueles que estavam ao lado de Jesus. Homens da lei, homens da religião, estavam no topo da hierarquia do judaísmo, usavam vestes com tantos distintivos, que diante do povo enaltecia a cada um, dizendo que era um sacerdote, que era um ancião. E eles já estavam convictos, por serem homens da religião e conhecedores dos mandamentos, que diante de Deus, tudo aquilo que dizia a respeito da vida deles, já estava resolvidíssimo. Eles já não precisavam mais de conversão, porque eles faziam todas as orações como mandava a lei religiosa, eles devolviam o seu dízimo no templo, eles se dedicavam à missão que eles tinham na hierarquia do judaísmo, logo já estavam redimidos diante de Deus. Então os anciãos e os sacerdotes se sentiam acima do povo, e principalmente dos pecadores públicos. Então, na época de Jesus, uma prostituta se tornava uma pecadora pública. Por quê? Aonde ela ficava, todos viam, sabiam que ela era uma prostituta, logo ela considerada uma pecadora. Então nós, homens da religião, já estamos redimidos e já não precisamos mais nada diante de Deus, porque já fizemos tudo. Então cabe agora apontar o dedo e acusar aqueles que são pecadores, dizendo: não se misturem conosco, porque já somos santos diante de Deus e vocês são pecadores. Era esta a conduta da hierarquia judaica na época de Jesus com os pecadores públicos. E agora vem um elemento novo que Jesus apresenta no Evangelho. Ele vai pegar duas figuras de pecadores: um coletor de imposto, um publicano, e uma prostituta. E Jesus vai dizer para eles: no reino de Deus, estes que vocês estão dizendo que são os piores, porque vocês se acham os melhores, eles vão chegar primeiro no reino de Deus. O que Jesus queria dizer com esta fala? Que a partir do momento que cada um dos fariseus, mestres e doutores da lei não fossem capazes de olhar para dentro de si e reconhecer que eles também pecavam, que eles também tinham limitações, que eles também tinham fragilidades, eles não teriam a possibilidade de acolher quem errava.
de ser humano com aquele que estava numa vida de erro, como era, por exemplo, uma prostituta e um cobrador de impostos. E o convite de Jesus não era somente para os pecadores, mas era também para os homens da religião. Porque enquanto eles estavam travestidos com a capa da verdade, das normas religiosas, eles se sobrepunham e pisavam na cabeça dos outros que estavam embaixo, porque diziam: vocês são pecadores públicos e nós somos homens de Deus. E aqui vem outro ensinamento da palavra para nós. Porque na nossa relação de vida, principalmente com as pessoas que nos dão mais trabalho, e aí você pode pensar, na sua vida, quem te dá mais trabalho? Pensa aí um minutinho. Muitas vezes o nosso recurso é como o dos fariseus, mestres, doutores da lei e anciãos. Pegamos uma capa da religião, das normas que cumprimos, para dizer: sou o melhor, fico por cima, e sendo o melhor, estando por cima, o que eu faço? Piso na cabeça do pecador, dizendo: você não presta, você está no erro, você é isso, você é aquilo. Jesus agora vai fazer uma provocação aos seus questionadores e também a mim e a você. Durante esta semana, quando eu rezava e meditava esse evangelho, preparando essa pregação de hoje, eu fiquei muito mexido com a palavra, em primeiro lugar para a minha vida. Por quê? A prostituta é aquela que recebeu um grande dom, que é o seu corpo e a sua sexualidade, mas pegou esse grande dom, o corpo e a sexualidade, e ofereceu para quem? Para o pecado. Não soube administrar este bem que ela ganhou da parte de Deus. Se tornou uma prostituta. Relação com os bens corporais, antropológicos, afetividade e sexualidade. O cobrador de imposto é aquele que trabalhava na administração dos bens deste mundo e que não soube fazer bem o seu trabalho, não soube administrar os bens temporais, os bens materiais, que também se tornam dom e graça para a nossa vida, porque precisamos deles para viver, não é? Precisamos de uma casa para morar, um carro para andar, comida para nossa mesa, roupa para vestir, sapato para andar. Mas agora, o Evangelho nos incomoda onde? E que foi aquilo que também mexeu comigo, reconhecer a prostituta e o cobrador de impostos que habita dentro de nós. Olhar para o mais profundo do nosso coração e nos questionar: como eu lido com o meu corpo? Como eu lido com a minha sexualidade? Como eu lido com a minha afetividade? Um dom que Deus me deu, figurado na pessoa da prostituta. Depois, o segundo questionamento: como é a minha vida, as minhas atitudes na administração dos bens terrenos, do meu salário, do meu trabalho, das coisas que eu conquistei na minha vida, dos negócios que eu faço, das coisas que eu compro ou de repente que eu vendo? Jesus queria, com esta provocação, possibilitar às autoridades religiosas daquela época
uma reflexão interior para que eles entendessem que por mais que eles fossem homens da religião, dentro deles também habitavam uma prostituta e um cobrador de impostos. E qual a diferença entre um pecador público e um ancião ou um sacerdote? O pecador público, como era exposto à sociedade, porque todo mundo sabia que aquela mulher era prostituta e que aquele homem era cobrador de impostos, esta exposição que eles tinham os levaram a uma reflexão interior, a uma conversão, logo a uma mudança de atitude. E aqui nós encontramos alguns exemplos na Escritura. Maria Madalena era uma prostituta. Um dia foi encontrada por Cristo. Aquele amor que Cristo ofereceu a ela foi de tal forma elemento transformador, e ela saiu da prostituição para se tornar uma discípula de Jesus, uma pecadora que se converteu. Depois nós temos, por exemplo, Mateus, que foi o escritor deste evangelho, que era um publicano, um cobrador de impostos. Um dia Jesus foi jantar, almoçar na sua casa e fez o convite, e ele aceitou o convite e deixou a mesa cheia de dinheiro que ele tinha roubado dos impostos que ele cobravam, para se tornar discípulo de Jesus e depois se tornando também evangelista, deixando para nós este grande legado que foi o evangelho que ele escreveu. Ou seja, quando eu assumo as fragilidades que habitam dentro de mim, eu abro margem para que a graça de Deus atue sobre elas e me tire do pecado para a vida da graça. Mas enquanto eu fico escondendo as minhas fragilidades debaixo do tapete, me convencendo que elas não existem dentro de mim, eu preciso de muitas capas para me autoafirmar e para demonstrar diante do outro que eu sou o melhor, o mais forte. Era esta a provocação de Jesus também para as autoridades religiosas. Era Jesus dizendo: não use da capa da religião como uma proteção, para que você se convença achando que você é melhor, porque é um homem da lei, dos princípios do judaísmo, e se achando melhor para dizer que os pecadores não entrarão no reino dos céus. Mas o caminho da graça e da misericórdia, que pode alcançar o coração de um pecador público, como era de uma prostituta e de um cobrador de impostos, dá a cada um a possibilidade de uma mudança de vida que os tira do pecado para o caminho da graça, que os tira da morte para a vida, que os tira do fundo do buraco para a salvação que somente o divino Pai eterno pode nos dar. E é por isso que estes dois exemplos que citamos, de Mateus e de Maria Madalena, se tornaram muito comuns na Sagrada Escritura, porque são exemplos que falam das nossas realidades interiores. Então hoje, eu e você devemos ter a coragem de olhar para dentro de nós e reconhecermos aonde habita a nossa prostituta e aonde habita o nosso cobrador de impostos. Assumir estas realidades que são difíceis de ser assumidas, mas de apresentá-las diante da misericórdia de Deus e dizendo: Senhor, toma a minha prostituta, Senhor, toma o meu cobrador de impostos. Porque ao fazer este ato de entrega ao Senhor, Ele nos auxilia com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça, que são derramadas com abundância sobre a nossa vida, e nos dá a possibilidade de sairmos do pecado para a vida da salvação e da bênção de Deus.
E esse movimento gera em nós duas coisas: humildade e acolhimento. Humildade na forma de lidarmos conosco e com os outros, e acolhimento de quem nós somos, para também sabermos acolher o outro. Por que os sacerdotes e os anciãos não acolhiam os pecadores? Porque eles não tinham acolhido o que estava dentro deles. E quem não acolhe o que está dentro de si, não sabe acolher o outro. Vou repetir: quem não sabe acolher o que está dentro de si, não sabe acolher o outro. E era esta a graça de Jesus para a vida dos anciãos, para a vida dos sacerdotes, para a vida das prostitutas e para a vida dos cobradores de impostos, porque todos são chamados para a vinha do Senhor. Então, meu irmão, agora está com você, minha irmã, agora está nas suas mãos, ouvir este evangelho, permitir com que esta palavra entre dentro de você, te provoque a uma reflexão, a um acolhimento interior, a um exercício de fé, para que de fato você desfrute do que Jesus está te oferecendo. Padre, se eu faço tudo isso, o que vai acontecer comigo? Aí a segunda leitura te responde: assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem vive o itinerário do Evangelho se coloca diante de Jesus. E estando diante de Jesus e percebendo a graça do que Ele pode realizar em você, o seu corpo, a sua boca, as suas mãos, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, será para a profissão de fé, proclamar que Jesus é o Senhor. E o Evangelho encerra assim, Jesus dizendo: vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. O convite do Evangelho é para a conversão, e a conversão gera em nós fé, para que o joelho dobre, para que a boca proclame, e para que as nossas atitudes digam: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então vamos encerrar esta homilia pedindo isso. Feche agora um minutinho os seus olhos e perceba onde esta palavra precisa falar com você. Você costuma viver na mentira ou na verdade? Quais são as fragilidades que habitam o seu interior e que você não gosta, mas que está dentro de você? Simbolizados aqui na figura da prostituta e do cobrador de impostos. Peça agora a graça de Deus, para que Ele tire todas as capas que você colocou sobre si, como uma forma de proteção e de autoafirmação de si perante os outros, como as autoridades judaicas faziam para condenar os pecadores. E vai pedindo ao Senhor que, tirando estas capas de proteção, que te dê um coração novo, que te dê um espírito renovado, que seja capaz de acolher as suas fragilidades, que seja capaz de acolher
a sua prostituta e o seu cobrador de impostos, para que eles sejam entregues a Jesus. E sendo entregues a Jesus, Ele possa realizar em você uma obra nova, uma obra de conversão, de graça, de misericórdia, que vai te libertar de tantas cadeias que te prendem, que vai te possibilitar o caminho de uma liberdade interior que você ainda não teve, porque você é chamado para a vinha do Senhor, porque você é filho querido, porque você é filha amada, e o seu lugar na vinha de Jesus ninguém pode ocupar. E hoje Ele quer te dar a graça de tirar tudo aquilo que tem te impedido de dizer o seu sim, para que você viva como filho, como missionário e missionária, trabalhando na vinha do Senhor. Peça essa graça, peça esta libertação, peça esta acolhida interior, para que você experimente a graça que hoje Jesus quer te dar. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração. Espírito da verdade, Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Canta isso, Espírito da verdade. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Mais uma vez, Espírito da verdade. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, meu coração. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo,